Você está com problema na justiça? Precisa de um advogado, mas está sem dinheiro? Procure a Defensoria Pública. Você será atendido por um defensor público, que é um advogado que atende aquelas pessoas sem recursos financeiros. Cabe esclarecer que cada estado tem a sua própria defensoria pública, com suas próprias regras. Assim, é importante você verificar se você se enquadra nos requisitos para ser atendido pela defensoria. Se você atender aos requisitos, o defensor vai defender você na justiça. Vai entrar com um processo. Vai te defender num processo, ou seja, vai ser o seu advogado. E aí você me pergunta, quais são estes requisitos para eu ser atendido pela defensoria? Aí eu te digo, depende, pois cada estado tem seus critérios. Vamos ver no estado de São Paulo. No site da Defensoria Pública de São Paulo, há um resumo dos requisitos para ser atendido. Atenção, é um resumo. De acordo com cada caso, podem ser exigidos mais documentos. Primeira hipótese. Em geral, são atendidas as pessoas com renda familiar até 3 salários mínimos, ou seja, a renda de pai, mãe, filho, filha e mais algum parente que more na mesma casa não pode ultrapassar o valor de 3 salários mínimos. Aí surge a dúvida. Ah, mas tem uma prima morando aqui por um tempo, a renda dela conta? Não, não conta. Segunda hipótese. O limite da renda familiar pode ser de até 4 salários mínimos quando a família tiver mais de 5 pessoas, gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença grave ou aquisição de medicamentos de uso contínuo, família que tenha pessoa com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento, família com pessoa idosa ou egressa do sistema prisional, desde que constituída por 4 ou mais membros. Terceira hipótese. Nesta hipótese, não se analisa a renda familiar. São atendidos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a adotar as medidas de urgência para a garantia de sua incolumidade física, ou casos de defesa criminal ou casos de curadoria especial processual. Mas como é contada a renda familiar? Somam-se os rendimentos brutos recebidos mensalmente pela totalidade dos membros da entidade familiar maiores de 16 anos. Desta soma, subtrai-se o valor comprovadamente pago a título de contribuição previdenciária oficial. Não entram nesta soma da renda familiar os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais. Mas fique atento, a Defensoria de São Paulo ainda vai analisar seu patrimônio para decidir se vai assumir seu caso. Mas agora vamos falar de como você agenda seu atendimento na Defensoria Pública de São Paulo. Entre no site www.defensoria.spdef.br. Clique no assistente virtual e agende seu atendimento. Caso você tenha dificuldade pelo assistente virtual, ligue para 0800 77 3434. Lembrando que você pode fazer um agendamento presencial ou virtual. Fique ligado, a Defensoria nunca irá te pedir dinheiro. O atendimento é totalmente gratuito. Gente, qual é a documentação básica que você tem que apresentar? RG original, comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz, gás, telefone, contrato de aluguel, recibo de aluguel, etc. Comprovante de renda próprio e de todos os membros da família. Para quem trabalha com registro em carteira de trabalho, deve apresentar os 3 últimos olerites. Para quem não trabalha registrado, deve apresentar carteira de trabalho, extrato bancário dos últimos 3 meses e outros documentos que tiver, por exemplo, declaração do empregador, declaração do imposto de renda, etc. E ainda, o extrato da aposentadoria ou pensão e comprovante de Bolsa Família ou outro benefício, se possuir. Comprovante de patrimônio. Apresentar certidão do valor venal do imóvel ou carnê do IPTU do ano em curso.
Essa certidão você consegue no site da Prefeitura. Apresentar documentos de propriedade de veículos. Apresentar os extratos de poupança/aplicação, se houver. Atenção! Consulte no site da Defensoria os outros documentos que você precisa apresentar de acordo com o seu caso. Junte todos os documentos antes de agendar seu atendimento. E no estado do Rio de Janeiro, como funciona? Quem pode ser atendido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro? A pessoa que tem renda mensal líquida individual de até 3 salários mínimos ou renda mensal líquida familiar de até 5 salários mínimos. A pessoa também não pode ser proprietária, possuidora ou titular de direito sobre bens móveis, de valor superior a 40 salários mínimos, ressalvados os instrumentos de trabalho. A pessoa também não pode ser proprietária, possuidora ou titular de direito sobre aplicações financeiras ou investimentos de valor superior a 15 salários mínimos. A pessoa também não pode ser proprietária, possuidora ou titular de direito sobre mais de um bem imóvel, exceto se for bem de família. A pessoa também não pode ter participação societária em pessoa jurídica de porte incompatível com a alegada hipossuficiência. O que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro considera renda líquida? Renda líquida são os ganhos mensais brutos, subtraídos os descontos legais e obrigatórios, neles incluídos todo tipo de rendimento, como os provenientes de trabalho informal, aluguéis e prolabore, por exemplo. E o que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro considera família? Considera-se família a unidade formada por grupo de pessoas unidas por laços de consanguinidade, afinidade ou socioafetividade, que vivem sob o mesmo teto e têm o dever jurídico de mútua contribuição para as despesas comuns. Ad Speaker. E como você agenda seu atendimento na Defensoria Pública do Rio de Janeiro? Há a possibilidade de atendimento online. Não se trata de um chat. A Defensoria responde em até 5 dias úteis. O atendimento pode ser feito também pelo telefone 129 e também ao aplicativo Defensoria RJ, que permite você fazer agendamentos e enviar documentos. E quais são os documentos básicos que devem ser apresentados? Certidão de nascimento ou casamento. Caso o usuário seja divorciado ou separado judicialmente, deverá apresentar a certidão de casamento com a averbação. RG ou carteira profissional. CPF. Cópia da última declaração de imposto de renda, obrigatório para comprovar a hipossuficiência. Comprovante de renda para que seja verificado o direito à gratuidade de justiça. Comprovante de residência em seu nome. Atenção! Consulte no site da Defensoria www.defensoria.rj.def.br os outros documentos que você precisa apresentar de acordo com o seu caso. Junte todos os documentos antes de agendar seu atendimento. E lembrando mais uma vez, todo atendimento é gratuito. É importante ressaltar que as defensorias dos estados não podem atuar em todos os processos. Nos processos contra o governo federal, nos processos contra o INSS, nos processos relativos ao FIES e ProUni, nos processos relativos ao Minha Casa Minha Vida, nos processos eleitorais e nos processos trabalhistas, a pessoa deve procurar a Defensoria Pública da União. Mas fique tranquilo, no próximo vídeo vamos falar sobre ela. Inscreva-se no canal para saber mais sobre seus direitos.